Olá, tudo bem? Que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que a prosperidade do Senhor se manifeste na sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ela venha reinar no seu lar. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Eu quero um minutinho do seu tempo, mas não é para mim, é para Deus. Você tem um minuto para ouvir a palavra do Eterno? Que Deus, ele continue te abençoando. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 4. Amém? Vamos estar lendo até o 12, em nome de Jesus. Amém? O título diz: A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra se transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-lhe na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O 13 diz: Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Aqui esse capítulo relata a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto ele foi tentado pelo diabo. O diabo, ele é um ser desprezível, um ser desgraçado, um ser oportunista. Ele se aproveitou de um momento de fragilidade. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento estava frágil. Frágil em que sentido? Ele estava com fome. Ele havia 40 dias sem comer e sem beber. Então, o corpo, ele está frágil. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Tão divino e tão homem. E aí o inimigo, se aproveitando deste lado humano de Cristo, ele decidiu tentá-lo e colocar-lhe à prova. O diabo, ele sempre vai atuar na tua necessidade. Ele se aproveita do teu momento de fragilidade. Ele se aproveita por você estar só para atacar. Isso é um ato de covardia. Porque quando muitas vezes nós estamos acompanhados, rodeados de pessoas, ele não ataca, ele espera você estar só. Claro, cada caso é um caso. Tem caso que ele aproveita você estar no meio de várias pessoas para te atingir. Mas, dependendo do nível de tentação, ele vai te atacar quando você está só. Então, ele aproveitou o Cristo estar só naquele momento. Ele se aproveitou do momento de fragilidade. Ele sempre vai atingir as tuas necessidades.
O que é que você necessita? O que é que você precisa? Tome cuidado, esteja vigilante, porque muitas vezes é aí que o inimigo vai tentar te atingir. Ele vai tentar atingir nas tuas necessidades. Nós temos a necessidade do pão de cada dia, do pão todos os dias. O pão ali figura alimento. Eu digo pão de modo geral na palavra de Deus. Ela fala do alimento. Quando a oração do Pai Nosso fala, Senhor, dai-nos o pão, não é para você comer só pão. O Senhor ele está falando da sua necessidade diária. Então o inimigo sempre vai atingir na sua necessidade físicas e espiritual. Então esteja vigilante. Muitas vezes nós desejamos muito algo e aquilo se torna um vício, aquilo se torna algo necessário para a nossa vida. E muitas vezes é ali que o diabo atinge, é ali que o inimigo toca e muitas pessoas acabam caindo, sendo atingidas. Procure vigiar, procure estar alerta, procure estar atento, atenta a tudo. O inimigo ele sempre vai atingir, vai atuar na tua necessidade. Ele vai se aproveitar do teu momento de fragilidade para atacar. É uma carência? É um romance? É uma necessidade por dinheiro? É uma necessidade grande que você tem de conquistar algo? Vigie. É pecado conquistar? Não. Mas eu estou falando para você vigiar, porque o inimigo, ele vai procurar, o inimigo é oportunista, ele vai se aproveitar da tua necessidade para tentar te atingir, para tentar te atacar. E o Senhor olhou para o diabo e lhe disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vive só das tuas necessidades físicas. Você não vive para ter a sua necessidade física suprida. Você não vive apenas disso, mas você vive de toda a palavra que procede da boca do Eterno. Você vive da palavra de Deus. Não existe só um corpo físico. Não existe um homem físico, existe um homem espiritual. Você não precisa alimentar apenas o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. Se desprenda. A palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É nessas coisas que muitas vezes o diabo te atinge. Procure estar vigilante. O inimigo, ele é oportunista. Procure vigiar. Busque a Deus, não coloque as coisas no lugar do reino, mas busque primeiro o reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. Essas coisas podem ser diversas coisas. Pode ser um casamento, pode ser uma faculdade, os estudos, o trabalho, os afazeres, as coisas desta vida. Não coloque as coisas desta vida em primeiro lugar. Primeiro, Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E a palavra-chave para este capítulo é: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor te dará oportunidade de conquistar tudo o que você precisa, que você deseja. O Senhor vai te prosperar em honra para a glória do nome dele. Mas você tem que colocar Deus em primeiro plano. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando Jesus Cristo deu prioridade à sua necessidade espiritual, quando ele deu prioridade à palavra de Deus, quando ele deu prioridade ao reino de Deus, ele foi honrado pelo Senhor. O que o diabo queria, tentando ele transformar aquela pedra em pão, é que ele desse prioridade à sua necessidade. Mas ele priorizou o reino. Mas ele priorizou a Deus na vida dele. E ele resistiu a Satanás. Mas o diabo, ele é um ser que não desiste. Diferente de nós que temos necessidades, comemos, bebemos, dormimos, nos cansamos, nos fadigamos, temos necessidades, ele é um espírito.
E o espírito, ele não dorme, ele não come, ele não tem sede, ele não se cansa. Então o inimigo se aproveita deste atributo para poder infernizar a vida do ser humano. E logo após, o diabo levou ele, mostrou, em um relance, mostrou os reinos do mundo. E tentou a ele. Olha, ele levou o Senhor para um monte alto, para um lugar alto, e num relance mostrou os reinos do mundo. E disse, se tu se prostrares e me adorares, tudo isso será teu, porque tudo isso foi dado a ele. Assim ele diz. Por que foi dado? Porque o homem abriu legalidade para que o diabo entrasse aqui no reino dos homens. Existem 3 reinos, o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Este reino aqui, o inimigo tem legalidade para atuar porque o homem lhe deu. Observe que o texto diz, porque foi me dado. Foi dado por quem? Por Deus? Esse reino é dos homens. Quem deu poder e autoridade para o diabo atuar na terra foi o próprio homem. Deus, ele não interfere no reino dos homens. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo da Virgem Maria. Ele entrou aqui neste mundo de uma forma legal. Ele teve uma autorização para agir. Imagine o próprio Deus, criador do universo, criador de todas as coisas. Ele faz tudo de forma legal. Ele só entra na sua vida se você autorizar. Ele só entra na minha vida se eu autorizar. Ele só age aqui neste mundo se os homens autorizar. Ele não invade. Quem invade é Satanás. E quando ele disse foi-me dado, porque ele enganou a muitos, ele cegou a muitos e muitos lhe deu este poder. E o diabo queria oferecer para o nosso Senhor Jesus Cristo algo que não pertence a ele. Algo que ele não conquistou de maneira justa. Mas aí ele queria seduzir. A palavra fala que o diabo ele é o sedutor das nações. Ele seduz e ele tentou seduzir o nosso Senhor com as riquezas, com as honras e com a glória deste mundo. Só que tudo neste mundo é passageiro. A glória deste mundo, as riquezas, as honras, tudo se passa. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra diz, passarão céus e terra, tudo, riqueza, honra, poder, tudo, o sistema, toda a hierarquia, todo o poder e toda a glória mundana vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela vai se cumprir. Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para Satanás. Satanás, só ao Senhor, meu Deus, adorarás. Só a ele prestarás culto. Ele disse, só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele prestarás culto. Então, o Senhor, ele foi terrível. Que a sua palavra, ela é terrível. Só ao Senhor darás cultos. Só a ele. Muitas pessoas têm cultuado o dinheiro, têm cultuado o poder, a ganância, os vícios, suas vontades próprias, têm cultuado uma esposa, um marido, um filho, um amigo, têm cultuado uma novela, têm cultuado um filme, uma programação. Sabe, as pessoas, elas preferem ficar na frente da TV do que ir a um culto. Cultuado a Netflix, cultuado tantos canais de streaming, cultuado a internet. Quando você deixa de cultuar a Deus para poder cultuar a sua vontade, você está priorizando a sua necessidade e está se esquecendo de Deus. Não cometa esta loucura, não faça isso, porque Deus não tem se agradado dessas coisas. Deus, ele precisa, ele quer, ele deseja ser adorado, ser glorificado.
porque Ele é um Deus fiel e maravilhoso. E o 9 diz assim: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, o ser ardiloso ainda usa a palavra para atingir. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem e para que teus pés não tropecem. O inimigo, muitas vezes, ele usa a própria palavra para te convencer a pecar. Ele usa a própria palavra para te fazer errar. Cuidado. Vigie. Vigie com muitos que vêm em nome do Senhor. Vigie com aquela conversa mansa. Vigie com aquelas palavras bonitas, usando até as próprias escrituras para fazer você errar, para fazer você pecar, para convencer você que o errado é certo. Vigie. Então o inimigo levou ele para Jerusalém, para a parte mais alta, e o tentou mais uma vez. Observe que ele não desistiu. Ele tentou a primeira, ele não conseguiu. Tentou a segunda, não conseguiu. E já está na terceira. E ele colocou na parte mais alta e pediu para que Jesus Cristo se jogasse, se lançasse. Tu não és o Filho de Deus? Tu não fala que tu é o bom? Tu não fala que tu é profeta, que foi enviado do Senhor? Pois eu quero ver. Ei, você não precisa provar nada para Satanás. Você não precisa provar nada para os teus inimigos. Você não precisa provar nada. Deus, ele te conhece. Ele sabe do teu caráter. Ele sabe quem é você. Você não precisa provar nada para ninguém. Então o diabo queria uma prova de que ele era o Cristo. Mas ali ele estava tentando a Cristo, e se Cristo cedesse, ele estaria demonstrando fraqueza. Ele estaria, em vez de Deus ser o seu Senhor soberano, ele estaria debaixo do senhorio de Satanás. Você acaba sendo servo daquele que você obedece. Terrível essa palavra, né? Você é servo de quem você obedece. Então, o Senhor lhe resistiu. Ele repreendeu. E o Senhor disse para Satanás, e Jesus respondeu, dito está, ou escrito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E o Senhor o repreendeu e lhe resistiu. Então o Senhor, confirmando a soberania do Eterno, confirmando a sua submissão somente a Deus. Em todas as tentações, o Senhor usou a palavra para fugir daquela tentação. Fugir no sentido de que ele saiu daquela prisão o qual o diabo queria lhe colocar. E ele usou a própria palavra. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Na palavra de Deus contém tudo o que você precisa para viver uma vida reta e íntegra. A palavra de Deus, ela é o manual de vida. Ela é o manual para você continuar vivendo. Ela contém tudo o que você precisa. E logo em seguida, a palavra diz: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo, ele é um ser tão desprezível, desgraçado e maldito. Ele não desiste. Também não desista. Não desista, porque maior é o que está em você. O inimigo se retirou até a ocasião oportuna. O inimigo fica esperando uma oportunidade para nos atingir. O inimigo fica esperando uma oportunidade para nos derrubar, para puxar o nosso tapete. Tome cuidado, esteja vigilante,
esteja em jejum, esteja em oração. O inimigo, ele acha que ele vai nos pegar de surpresa. E ele não pega. Porque quando você está revestido com a armadura de Deus, quando você está coberto com o sangue de Jesus Cristo, quando você está orando, jejuando e se consagrando, o Senhor, ele te revela. Quantos laços o inimigo já armou para me pegar? E o Senhor me veio à noite, em sonho, ou por visão, por revelação, por profecia. De alguma maneira Deus falou comigo e eu estive vigilante e eu não caí no laço do inimigo. E eu não caí na armadilha de Satanás, pois eu me blindei e eu me escondi em Deus. Então o diabo não me pegou de surpresa, porque Deus veio e revelou o plano do inimigo. Que o Senhor, ele te revele o oculto, profundo e escondido. Que o Senhor, ele te revele os planos de Satanás. Que o Senhor te revele os propósitos e a obra que ele tem para fazer na sua vida. Eu agradeço por você ter ficado até aqui ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus, ele te abençoe, que Deus, ele te guarde, que o Senhor, ele venha te revelar o que ainda vai acontecer para que você não seja pego de surpresa. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.